Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, não, hoje é estilo raiz, gente. As Cunhãs raiz, como antigamente, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, cada uma na sua casa. Ebele Rebouças, olha aí, de volta ao velho estilo, Olha, ao velho Zoom. deixar bem claro que não abandonamos, nem fomos abandonadas pela Produções. Isso daqui se chama amor pelos nossos ouvintes, porque a gente tem uma entrevista, né, já marcada, né, com personalidade política, que a gente não vai desmarcar, mas tem muita coisa factual acontecendo e a gente, não, rapaz, bora fazer outro episódio extra para poder comentar, né, e manter a data da entrevista. Mas assim, saudades pró, viu, meu povo? Eu não aguento mais isso aqui, não, não. Não dá certo, não. Isso aqui, cada um na sua casa, não. Aqui, né, Inês Aparecida? Ou dificuldade, a gente nem lembrava mais Não, como é que fazia esse negócio. a gente, Ave Maria, como é que a gente passou tanto tempo fazendo assim, né? Mas a questão é que naquele tempo que a gente fazia toda semana, já era mais prático. Agora não, a gente acostumou-se no luxo, aí quando vai assim para pobreza, aí fica se estranhando. Ave Maria, eu estou horrorizada. E pior que o meu computador deu pau, estou aqui fazendo no celular, sei nem o que é que tá acontecendo aí direito. Vai dar É. tudo certo, Inês Aparecida, vai dar tudo certo. Pois é, ouvintes, assim, para quem não estava acostumado com a gente, estilo raiz, né? Vocês viram, na semana passada a gente fez uma live também de casa e agora a gente está gravando. E por que que a gente decidiu fazer esse episódio extra? Porque, como a Aibeli falou, tá acontecendo um bocado de coisa. Então a gente teve a aprovação do plano diretor sobre um bocado de confusão, né, de situações muito desagradáveis que a gente vai ter que falar aqui. A gente teve o anúncio do aumento da tarifa de ônibus em Fortaleza, tem uma discussão em torno de aumento ou não de IPTU em Fortaleza, teve o anúncio, aliás, a confirmação, né, o lançamento da pré-candidatura do Eduardo Girão ao governo do estado e com apoio, inclusive, né, com a presença de Michele Bolsonaro e muito tititi durante esse evento. Então a gente tem tanta coisinha que a gente decidiu, não, vamos falar logo, porque senão a gente deixa os ouvintes sem os nossos comentários, né, e sem as informações. E a gente acha importante mesmo. Então, é por isso, então acompanha, tá? É raiz, é o estilo antigo, é aqui pelo Zoom, cada uma da sua casa, sem maquiagem e tudo. Mas pronto, só a Inês, maquiadíssima, belíssima, como sempre. Não, eu botei um pouquinho, porque assim, também mulher com 73 sem um pico de pão, a pessoa fica igual uma defunta. Então, bota-se um pouquinho, né, batonzinho, Eu estou aqui com blush natural do Sol do do sol de Icapuí, Capuí, bem pois é. vermelhinha, coradinha, mas não Hum. estou muito bonita, não. Ei, não vejam a gente no YouTube, não, viu, dessa vez. Só a Inês está bonita. Vocês podem assistir para Eu ver a já beleza disse, dela, mas a gente... olha, o pozinho, aquele corretivo, porque, não é, porque eu já lhe disse, que 73 não pode ficar assim, só, né, a seco, não. Ainda mais que eu fui dormir 2 e tanto da In natura, madrugada, né, viu? Inês? In natura. Na farra aqui em casa. Eita! Pois aproveitar também, gente. Lembrando, sempre a gente lembra, mas reforçando, apoia as cunhãs. Apoia as cunhãs. Então temos aquelas três formas que vocês já conhecem. Um é pelo site apoia.se barra As Cunhãs Podcast. Temos também o Pix para a chave ascunhaspodcast.gmail.com ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá, vai lá, dezembro está chegando, chegamos em dezembro, vai lá, dá aquele reforço, né, para as cunhãs, para a gente finalizar o ano bem e começar 2026 melhor ainda, gente, bora nessa, e E a espalha a gente tem que pagar palavra, os amigo, 13º. Inês, pagar Tem o que décimo pagar os terceiro, né, 13º. e aí espalha a palavra, avise para os amigos, para os conhecidos, para o pessoal do trabalho, para os inimigos, pessoal do condomínio, manda o episódio novo para eles, tá bom? Avisa, olha, as cunhas fizeram aí, gravaram um episódio extra só para falar do plano diretor e as confusões todas. Pois é, foi. E mais um pouquinho de coisa, claro. Pois agora vamos começar. Então, o que motivou a gente para falar mesmo, fazer esse episódio extra, foi a aprovação na semana passada do plano diretor de Fortaleza, depois aí de 16 anos, né, assim, de discussões, na verdade, ele deveria ter sido lançado, já implementado, em 2019, porque o anterior era de 2009. Mas demorou todo esse tempo, né? E durante esse tempo as pessoas não ficaram paradas, houve muito debate, muita discussão, muita participação popular. E, inclusive, recentemente teve um grande evento, né, com todos os movimentos sociais envolvidos, pesquisadores, enfim, todo mundo que teve interesse participou. Chegou-se a um texto, e aí, quando esse texto chega na Câmara Municipal,
ele é absolutamente descaracterizado, destroçado, modificado. E modificado de um jeito que gerou muita revolta em várias pessoas que atuam nesse meio, atuam na área da habitação, da cidade, do direito à cidade, do meio ambiente. E, enfim, houve aprovação sob protestos, esse texto foi aprovado, teve um emendão, né, que foi o principal documento que gerou as modificações mais amplas nesse plano diretor, assinado por 33 vereadores mais o relator do emendão, então foram 34 vereadores dos 34. 43, ou seja, a maioria absoluta. Prefeito Evandro Leitão, do PT, permaneceu durante toda a discussão do plano diretor bem meio caladinho, mas logo que a Câmara aprovou, ele foi lá, sancionou, pá! No dia seguinte já estava publicado no Diário Oficial do município e ele fez um vídeo dizendo dos grandes avanços do plano diretor. A gente depois pode falar mais dessa fala dele. Mas vamos começar, Inês. Você ficou acompanhando um pouquinho, né, à distância, teve informantes que estavam lá na Câmara Municipal e acompanharam a discussão de perto. Como é que foi o dia da aprovação e tudo que aconteceu? Eu acho o seguinte, eu vou me ater à indignação dessa aprovação, do meu sentimento de indignação, que não é só meu, né? De muita gente, principalmente daquelas pessoas que passaram 6 anos trabalhando nisso, em assembleias, em conferências, como disse a vereadora Adriana Jerônimo, do PSOL, gente que se largava de casa, longe, na periferia, para ir para uma reunião dessa, para participar da comissão, tirando dinheiro do próprio bolso, que já é pouco, gente mesmo, sabe, que tem aquele mínimo para você pagar um transporte, pagar um Uber, a pessoa passa 6 anos fazendo isso, aí um dia os vereadores desmancham tudo que foi feito, cara. Isso é revoltante. Por isso que estava lá na Câmara, aí foi uma galera para a galeria, e o vereador Adail, que ainda é do PDT, né? É o PDT. É PDT. Ele era baba-ovo lá do Sarto. Ele fez os insultos, dizia os insultos, a vereadora, inclusive, a Adriana Jerônimo, citando ela novamente, ficava revoltada e dizia para ele dizendo, aí vocês querem dizer que ela botava muito em medo? Ela, sim, eu trabalho, porque eu estou aqui, eu ganho muito bem, nós, vereadores, ganhamos muito bem, e ganhamos para trabalhar. Aí, menina, mas foi assim, ali foi a indignação. Mas aí eu pergunto para você, para Evelyn, para quem está ouvindo a gente, adianta de quê? A gente ficar indignado? Porque o prefeito aprovou? Agora vamos para outra indignação com o prefeito Evandro Leitão, que argumentando que os poderes têm soberania, que ele não podia se meter no legislativo municipal. Que conversa é essa? Que todo mundo sabe quando o prefeito quer uma coisa, orienta a sua base, e que a base dele é maioria lá na Câmara. Ficou calado, deixou a boiada passar. Quem falava em boiada, se lembra do tempo daquele ministro nojento, Ricardo criminoso do tempo do Bolsonaro, Ricardo Salles, que dizia, oba, o pessoal está envolvido com a Covid, só pensando na Covid, vamos deixar a boiada passar. Eu acho que o Evandro pensou assim, estão tudo envolvido com a prisão do Bolsonaro, oba, acharam bom ele preso, pois vamos deixar aqui calado, ficou calado. É do PT, é do PT. Que adianta a gente votar nisso, menino? Ficar brigando. Ai, ano passado, a gente tudo estressada. Ai, não vamos deixar o André Fernandes. Era a mesma coisa, foi a mesma coisa. Nesse sentido aí, foi a mesma coisa. Pode reparar. Não, pois é, eu não quero nem... Ai, perdeu muito, a cidade perdeu muito. Mas isso aí, perdeu e nós estamos perdendo. E não adianta a gente ficar falando mais. Adianta ficar falando isso, da nossa indignação contra esses representantes do povo. Que diabo de representante? A mim não representa este povo. Maioria, gente até do PT que votou nessa coisa, nesse plano diretor aí imoral. Não, eu tô com raiva, mulher. Não, pois é, a gente ficou com muita raiva e a gente recentemente teve um episódio especificamente sobre plano diretor com o Lucas Ronzolini, que é arquiteto, que trabalha e que participou também, é urbanista e trabalha com isso, ele participou também das discussões, né, Evelyn? E assim, o grande lance, eu também conversei agora há pouco com o Renato Pequeno, que é professor da UFC, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Ele também participa, ele é coordenador do Laboratório de Habitação da cidade, o LEAB. E
E assim, a revolta de todos nós, de todas essas pessoas, é imensa, porque é aquilo. O Evandro Leitão, ele ganhou por muito pouco a eleição de 2024. Foi uma merrequinha, foram 8 mil votos. Merrequinha, um pingo, uma gota. E não tenha dúvida que foram os movimentos sociais que ajudaram essa vitória acontecer. E ele passou por cima, a gente pode atribuir a ele sim, porque foi a base dele, incluindo os vereadores do PT, com exceção da vereadora Mari, teve a vereadora professora Adriana, teve o Aglailson e teve o doutor Vicente, que votaram a favor do emendão e das mudanças todas no plano diretor, passando por cima do que se discutiu na conferência da cidade. Então, assim, é assustador que a vontade popular não valha nada, que a base que apoiou a eleição do Evandro não valha nada. Porque depois, na hora de pedir voto, eles vão lá e prometem mil e uma coisas. Mas na hora de cumprir, eles se dobraram para a especulação imobiliária. É isso. O que eu acho também Você está um pouquinho importante. menos revoltada que a gente? Pelo amor de Deus. Não, Traga eu a acho razão. importante pontuar o seguinte. É óbvio, né, que quando o que a Conferência das Cidades, que é esse grande evento que reúne diversos setores da sociedade, né, a sociedade em peso representada, né, em seus diversos setores. É claro que o que é aprovado ali naquele evento, ele vai ser submetido à apreciação dos parlamentares. Óbvio que se esperaria mudanças, ajustes e tudo mais. Acontece que houve muitos retrocessos em relação ao todo da sociedade tinha apontado como avanços. E, de fato, pessoas tecnicamente preparadas, pessoas que, na prática, vivenciam a cidade, né, em suas zonas de interesse social, enfim, estava todo mundo ali. Então, beleza, porque agora pronto, se fosse por isso, não precisava ir para a Câmara, deixava só a minuta apresentada, aprovada pela Conferência das Cidades. Não, beleza, que possa haver mudanças, que possa haver discussão pelos vereadores. Acontece que o que se comenta e a grande crítica que se faz é o grande retrocesso que houve, porque é o seguinte: esse plano diretor que agora vai valer por 10 anos, ele avança, né, não se pode dizer, é uma porcaria, joga no lixo que não presta. Ele avança em relação ao que a gente tinha, que era um plano diretor defasado, antigo, lá de 2009, ok. Mas uma coisa que o Lucas Rosolini pondera, porque nós voltamos a conversar, né, ele foi nossa fonte quando a gente tratou de plano diretor, quando a matéria estava ainda entrando em tramitação, o que ele falou é que você até tem ganhos, por exemplo, aumentou o número de áreas de proteção ambiental em relação ao que a gente tinha no plano diretor anterior, de 2009. Aumentou. Mas qual é o problema? As regras estão muito flexibilizadas. Beleza, é uma área de proteção ambiental. Mas se você pagar isso daqui, você pode construir tanto. Então, há uma flexibilização perigosa. Por mais que quando você olhe para o mapa, você veja avanços, os mecanismos de proteção, de defesa do interesse social, eles foram fragilizados. Esse é um dos problemas. E uma outra coisa que o Lucas aponta, que a gente não pode perder de vista, é que o plano diretor ele não é neutro, ele uma ferramenta envolta por muitas disputas, né? Então, aqui, com esse documento, a gente vai ver quem ganha e quem perde na cidade. Eu não sei, Camila, se a gente já pode colocar a fala dele. Acho que é interessante a gente ouvir um pouco o comentário do Lucas, que é ex-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, conselheiro também do CAU, né? É arquiteto e urbanista, está muito envolvido nessas discussões, participou da Conferência das Cidades e fez um comentário sobre esse documento aprovado. Bora ouvir? Bora ver. Então, existem avanços, mas depende de qual comparação a gente está fazendo, porque se a gente compara o plano de 2009, a cidade avança em alguns pontos. A gente tem mais dados, mais tecnologia, mais diagnósticos. Isso é um fato. Mas a comparação correta não é essa, para mim, né? A comparação que realmente importa é que o que saiu da Conferência da Cidade versus, né, o que a Câmara aprovou depois do emendão. E aí a conclusão é muito clara. O texto final teve muitos retrocessos profundos. O texto original enviado para a Câmara. No meio ambiente, por exemplo, aumentou no mapa, tá? Mas reduziu na vida real, porque aparece ganho no mapa, mas na prática, várias proteções de APP foram flexibilizadas. Zonas frágeis ficaram bem expostas. Altura e adensamento aumentaram em áreas sensíveis. Então, aumentou a área, mas você flexibilizou. Então, o objetivo do que era realmente a área, ela se perdeu.
Ela é outra área, mas mantém o nome, pelo jeito. Então é isso. Tem esse ganho cartográfico, mas tem a perda na prática, né? Depois a gente tem a questão das EIs e o papel da casa, né? A gente teve avanços no mapa, mas teve perdas em vários instrumentos. Dobrou o número de EIs, praticamente, ótimo, mas os mecanismos que iam dar condições reais para executar essas EIs foram enfraquecidos pelas emendas. Então é como abrir 87 caixas, mas tirar o dinheiro, né? A gente tira o dinheiro que tinha que ir para dentro delas. Não foi para lá. São espaços que vão ter mais dificuldade de se manter. Então, a maior perda também, para mim, depois dessa questão das EIs, a maior perda é a questão da arrecadação, que desaparece. O aumento do índice básico, que é aquela questão da altura, em resumo, não é exatamente só isso, mas praticamente vamos falar da altura e da área que pode construir em cada terreno. Somado essas mudanças na outorga onerosa, vai gerar uma perda enorme de arrecadação. Então a prefeitura abriu mão desse plano de dinheiro, ele facilitou. Claro, a gente tem que tomar cuidado com aquelas casinhas que querem construir 1 ou 2 pavimentos. Não estou falando delas, estou falando da arrecadação. Não é esse povo que tem que pagar mais para construir 2, 3 pavimentos. É quem vai construir mais 10, mais 20, mais 30, né? Que chega aí a 50 andares de altura, diferente dos tradicionais 20 andares aproximadamente dos prédios de Fortaleza. Então, aumentou esse índice, né? Então a gente ia arrecadar dinheiro para habitação, para infraestrutura, para drenagem, para parque, para mobilidade, e a prefeitura abriu mão disso. Os vereadores abriram mão disso. Por exemplo, a gente fiz uma conta com um colega meu, conversando com ele, e em 4 lotes de uma área valorizada, aqui, né? Ali é o Aldeota, Mucuripe, Meireles. A gente fez uma conta e apenas esses 4 lotes ia ter uma perda de aproximadamente de arrecadação, pela mudança na outorga, de 15 milhões. Então multiplica isso por várias zonas e a gente vai entender a dimensão da perda. E sem essa arrecadação, Fortaleza vai enfraquecer, inclusive a capacidade, talvez, de buscar recursos federais. E para concluir, minha indignação, né, a minha maior indignação é que a decisão popular foi ignorada. E eu preciso falar isso com toda sinceridade, né? E responsabilidade também. A Conferência da Cidade reuniu mais de 600 pessoas. Gente de todo tipo de organização. Associações de moradores, movimentos de moradia, movimentos ambientais, sindicatos, universidades, conselhos profissionais, entidade de arquitetura e urbanismo e até o Sindicato da Construção Civil. Então, se tem algo representativo, é exatamente isso, muito mais do que alguns vereadores, né? Essas pessoas, foram quase 600, passaram anos debatendo, certo? Estudando, construindo consensos, foram a fóruns, participaram de oficinas, reuniões territoriais, e na maioria desses encontros eu via 5 ou 6 vereadores presentes, quando muito. E depois, do nada, esses 33 vereadores, que eu vi pouquíssimos, eu vi acho que 2 ou 3 deles nas discussões populares, esses 33, eles fazem um emendão que contradiz várias decisões. Né? Quase 1/5 dos artigos foram alterados. Dos 600 artigos, 90 foram alterados pelos vereadores em um mês, de uma discussão de anos. Então, muitas delas tinham sido pactuadas realmente democraticamente, e a Câmara apresenta isso como se fosse expressão da vontade popular, e não é. Com todo respeito ao cargo, 600 pessoas da sociedade civil, representando dezenas de organizações, representam muito mais a população do que 33 vereadores votando sem ouvir esses mesmos grupos. Então, o que aconteceu foi o contrário. As decisões populares foram desconsideradas, mudanças foram feitas de última hora, não baseadas no debate amplo, mas em interesses particulares ou pressões que não conversam com o interesse coletivo. Então, isso para mim é grave e é importante dizer isso com todas as letras. A gente concorda tanto com o Lucas, né? E só um complemento, falando com o Renato Pequeno, ele levantou algumas questões que corroboram com o que o Lucas falou, sobre, por exemplo, essa questão da outorga onerosa, que a gente já também fez lá atrás, episódios sobre isso, sobre construções de prédios gigantes, né? Fortaleza querendo ser Dubai, querendo ter os prédios gigantes. Então, além de abrir mão desses valores, né, desses recursos que
eram cobrados, agora pela nova legislação está se abrindo mão, está se permitindo muito mais fazer isso, e a altura também praticamente ilimitada, assim, o negócio, o céu é o limite, sabe? O céu é o limite, é um negócio impressionante. Outra coisa, então, tanto na altura como na área construída mesmo. Então, vai aumentar muito mais a impermeabilização do solo em certas áreas. E o que acontece com o solo mais impermeabilizado? Ou seja, você constrói uma área maior do que, em vez de deixar uma área de jardim, uma área de alguma, enfim, umas árvores ali, não, você constrói tudo, taca cimento em tudo. O que acontece? Drenagem, começa a ter problema de drenagem naquela região. A outra questão que ele falou também, azeis de vazio, azeis vazio, que a Adriana Jerônimo falou tanto, né? Que eram o quê? Áreas que não tinham construção nenhuma, áreas sem construção, perto de favelas que já existem, que poderiam ser usadas para construção de habitação popular. Para, por exemplo, vamos fazer aqui uma regularização dessas famílias, vamos colocar tirar da favela e colocar em moradias decentes. Agora, essas azeis de vazio, elas foram praticamente sumiram em áreas mais valorizadas, por exemplo, no Mucuripe. Não tem, eles excluíram essas ex. Outra coisa que aí o Renato chamou muito a atenção, que ele falou assim, que talvez seja a coisa mais grave desse novo plano diretor, foi o aumento da renda de referência para as pessoas terem acesso à habitação de interesse social, as habitações populares, que era de 3 salários mínimos e agora passou para 6 salários mínimos. O que significa isso? Que as construtoras agora vão mirar nos 6 salários mínimos para fazer habitação pelo Minha Casa Minha Vida, ganhando aí subsídio, tendo juros muito baixos e tudo mais, só que são residências que as pessoas mais pobres não vão ter como comprar. Porque, enfim, elas se tornam muito mais caras. Esse ponto, Camila, eu acho que vale a pena explicar, porque, assim, em tese, quando você escuta que você houve uma ampliação da faixa, né? Assim, pessoa classe média baixa, que não é extremamente pobre, mas de classe média baixa, ela vai ter direito, por exemplo, a uma facilitação, né, para ter a casa própria, etc. Em princípio, isso parece positivo, mas no fundo o que o Renato está querendo dizer, o professor Renato, é que é uma armadilha que pode prejudicar os mais pobres, é isso? Ele afirma que vai prejudicar, porque as construtoras vão preferir fazer empreendimentos de 300 e poucos mil, que são destinados a essa faixa de até 6 salários, do que um empreendimento em que a unidade seria por volta de 150 mil para as faixas de até 3 salários mínimos. Aí vai precisar, de repente, ter algum incentivo, estímulo público para que essa faixa não seja abandonada, digamos assim, né? Essa faixa mais pobre. Então, assim, aí também teve redução de zonas de proteção ambiental, né, do que vinha sendo proposto. Em relação ao que a Conferência da Cidade propunha, né? Aumenta em relação ao plano anterior, mas é menor do que a minuta, o texto original propunha. E excluindo áreas que estavam protegidas, mesmo sem estarem protegidas antes, né? E que agora vão poder ser usadas para construção. Acho que essa área do aeroporto ali, da mata do aeroporto, é um exemplo, né? Ela existia. Ela podia não estar protegida pelo plano diretor anterior, que era o que se queria agora. Mas, pronto, ela foi derrubada e não vai ser protegida e pronto, né? O que é complicado também, que a gente precisa dizer, é que essas mudanças, elas foram propostas a partir desses emendões, né? Isso. Esses emendões, eles dificultam que a população saiba quem propôs o quê. É um listão de propostas de itens de artigo, detonando lá o que tinha na minuta que saiu da Conferência das Cidades, e você não tem como responsabilizar, não, quem foi que propôs isso, papapá. Tá todo mundo misturado ali no bolo, né? Então tem essa estratégia política para diluir o desgaste, não cair no colo de ninguém. Esses emendões chegaram muito em cima da hora, então mudou muita coisa a partir de emendões que foram apresentados dias antes da votação. Assim, a imprensa noticiou, teve uma matéria do Carlos Maza, que eu até citei no vídeo que eu fiz para o Instagram, teve vereador votando a favor de um dos emendões, assim, que eles foram questionados, e aí, o que é que tem nesse emendão? A galera não sabia. Botaram o nomezinho deles lá, ticaram, votaram sim, sem saber direito o que é que estava sendo colocado, cara, no texto. Então, foi uma discussão de anos, foi resolvida à base de emendões coletivos, assinados coletivamente, que não tiveram discussão,
que passaram assim, ó, no atropelamento. Então foi assim, foi uma tratorada mesmo, no fim das contas, um desrespeito total à coletividade, né, que estudou, que se preparou, que discutiu e votou uma minuta acordada, né, por vários setores populares. É o que eu estava dizendo no começo, a indignação. O Lucas falou também. Como é que a pessoa passa seis anos lutando, trabalhando, mostrando que é bom, aí vem esses caboré lá da Câmara, esses caboré vem mesmo nojento, assinar um emendão, como diz a época, sem nem saber o que estão assinando, só sabe que foi para agradar quem? Os donos de quem? Da cidade. E quem são os donos da cidade? Em vez de ser o povo, o pessoal da construção civil. Tá aí, o Renato Rosendo também foi outro que fez uma carta, achei bacaníssimo. Deputado Renato Rosendo fez uma carta endereçada, a carta aberta, né, lógico, ao prefeito Evandro Aires de Moura, é o Evandro Leitão, mostrando toda a indignação dele. Isso é revoltante. E o que eu fico mais revoltada duplamente é porque não tem jeito, cara. Vai ser quando? Vão derrubar isso quando? Me diga, quantos anos? Não vai ter jeito. Aí vai ser Fortaleza mais quente, Fortaleza mais alagada, Fortaleza mais tudo. Fortaleza mais segregada. Pois então. Para o Renato Pequeno, é isso que vai acontecer. O Renato Pequeno assim, querem erradicar a pobreza sumindo com os pobres daqui, da área nobre, e jogando para as áreas mais afastadas da cidade. E é esse o processo que vai continuar, vai se aprofundar com esse plano diretor, segundo o Renato Pequeno, que eu achei muito forte a fala dele e necessária. E o que ele disse é que pode ser que judicialize, o Ministério Público acompanhou todas as discussões e, assim, foi gasto muito dinheiro com consultorias durante todo o processo. A prefeitura vai ter que se explicar, porque chega com o texto pronto. Como é que esse texto que não foi discutido apareceu? Esquisito, né? Demais. Esquisito. Agora vamos falar de outra bomba que veio, porque essa bomba aí a gente não estava esperando, não, que é aumento de passagens em Fortaleza já a partir de 1º de janeiro. A passagem de R$ 4,50 vai a R$ 5,40, 90 centavos de reajuste. Não vai ter aumento para meia passagem, os estudantes vão continuar tendo que pagar R$ 1,50, mas as pessoas, os trabalhadores, enfim, quem precisa ir para lá e para cá, continuará pagando muito caro por um transporte horroroso, um transporte sujo, velho, barulhento, que passa poucas vezes, você não tem uma frequência grande e que está praticamente está quase quebrando, né, o sistema de transporte. A gente teve aquela greve, né, aquele lockdown das empresas de ônibus ameaçando tirar a linha e não sei o quê, e no fim chegou-se a isso. A prefeitura, que ano passado o Evandro Leitão se elegeu dizendo que não ia aumentar a passagem, chegou agora para dizer não, era só em relação a 2025 a promessa. Mulher, e aí, pior que não, assim, essas notícias meio bombas, né, que estão tumultuando e atingindo mesmo, perturbando mesmo, não só a Prefeitura de Fortaleza, mas o governo do Estado também. Eu acho que a ideia é que bora fazer esse negócio tudo agora, logo fim do ano, ano pré-eleitoral, né, exatamente, para o ano eleitoral não ter tanta. Mas assim, a oposição está caindo de pau. Porque, de fato, o Evandro tinha dito lá, quando ele se elegeu, que não, ó, não, a gente vai negociar, mas não vai ter passagem de ônibus, não vai ter aumento de passagem de ônibus em 2025. De fato, ele disse isso, porque ele disse assim, não, pelo menos até novembro, que é quando começa uma nova rodada de negociações, não haverá. De fato, não teve, e agora vai ter. A Etufol está dizendo que só 9% dos usuários vão ser atingidos, porque a grande maioria usa o Vale Transporte que as empresas pagam, a outra maioria tem gratuidade, a outra parte paga mês, só 9% serão atingidos. Mas como você falou, Camila, um serviço péssimo. A pressão já vinha muito grande, né, do pessoal das empresas de ônibus, do sindicato, pressão fortíssima. Claramente, a prefeitura não ia aguentar, a oposição está caindo de pau e isso vai ter consequências políticas. Não adianta ter feito agora em 2025, não, porque no ano que vem, qual vai ser o grande questionamento? E aí, durante a campanha, humano, o seu aliado prometeu umas coisas durante a campanha e no fim das contas acabou nem cumprindo. A gente pode confiar em você? O questionamento está posto.
Isso vai atrapalhar demais, é péssimo. Teve não só essa questão da passagem de ônibus, como tem também esse tumulto narrativo, eu vou usar esse termo, envolvendo um possível aumento do IPTU em Fortaleza. Inês, tu quer comentar a história da passagem? Mas, da passagem Não, é de porque eu já ônibus. ia vou falar do IPTU. Aí muda de assunto. Não, da passagem, eu achei interessante o Evandro fazendo o vídeo dele. Não, eu prometi que não aumentava em 2025. Não aumenta. Aí aumenta no dia 1º de janeiro, né? E isso aí, ele acha que próximo ano o pessoal já se esqueceu. Mas, voltando àquela história da indignação, das promessas não cumpridas, ainda com relação ao plano diretor, ele se esquece, né, o prefeito, que ele se elegeu no finzinho, aqueles últimos dias, foi uma movimentação grande dos movimentos populares, cara. Ele não se esqueceu. Pronto, até o Renato Rosendo, o deputado Renato Rosendo do pessoal, lembra que eles trabalharam para não deixar o adversário ganhar, claro, no segundo turno, o Caneco, trabalharam e não pediram nada. Trabalharam mesmo para eleger, confiado em quê? Nas propostas, né? Confiado nas propostas. Aí tá aí. É decepção por cima de decepção. E o IPTU, tu vai entrar no IPTU? O IPTU é outro mistério. Um disse que sim, outro disse que não. Bora aguardar. Diz aí. É só também. É um aumento de passagem no momento em que a discussão é do passe livre. É de pensar em Pois formas é. de trazer o passe livre. É assim, é tão desconexo do que a gente está discutindo, da cidade moderna que precisa assim tirar mais carro da rua, porque está cheio de carro demais, que polui demais. Não tem uma discussão para quando é que vão implementar os ônibus elétricos. Em todo canto tem ônibus elétrico, por que que em Fortaleza não tem? Sabe? Já Enfim. teve. Ei, Pois é. Camila, já teve. É que tu não era nascida daqui, né? Oi. Já teve, década de 60. Oi. 60 Era teve, mais sim, que moderno que agora, eu Inês. andei de ônibus elétrico, olha aí. E era todo bacanão, bem grandão. Pois é, eu andei de ônibus elétrico. Era pouquíssima linha. Era assim, um lado para Bezerra de Menezes, outro para ali para João Pessoa, eram pouquíssimos. Mas tinha ônibus elétrico, sim. Já teve. E o IPTU, Ebele, vai aumentar ou não vai aumentar? Rapaz, olha, quem souber morre. Aliás, na verdade, a gente vai ter que esperar vir a próxima conta do IPTU para a gente saber É, direito. Por quê? O que é que acontece? A Prefeitura de Fortaleza, no dia 24 de novembro, enviou uma mensagem para a Câmara Municipal, era um projeto de lei complementar, fazendo várias alterações e ajustes no Código Tributário da cidade. Dentro dessa história dessas mudanças no Código Tributário, tinha uma mudança lá que atingia o IPTU, certo? E na mensagem enviada pelo prefeito à Câmara Municipal, dizia lá que o IPTU será cobrado a partir do valor venal do imóvel e que o valor venal, né, dentre os critérios de avaliação do valor venal, estariam o valor praticado no mercado, ou seja, o critério valor de mercado entraria no cálculo do valor venal do imóvel. Hoje, valor de mercado não está dentro de, assim, esse termo, valor de mercado, não está dentro do cálculo para a definição de quanto você paga de IPTU. E aí houve essa história, né? Uma confusão danada também na Câmara, a oposição e vereadores também do PSOL acusando que o imposto ia aumentar, porque de fato, se você bota valor de mercado aí, porque o valor venal sempre é um preço estimado. O valor venal é um preço estimado utilizado para fins de cálculo de imposto. E que O está valor de mercado é defasado, outra né, coisa. Ebele? De fato, o valor venal não é nem perto do valor de mercado, não é Exatamente, atualizado há sempre. muitos anos. Exatamente, sempre está abaixo. E aí, a prefeitura veio a público, tem um vídeo gravado pelo Elmano, ou pelo Elmano, ó, pelo Evandro, junto com o Léo Couto, presidente da Câmara Municipal, dizendo que está espalhando fake news, quem está dizendo que vai ter aumento de IPTU em Fortaleza. IPTU. Aí o que é que a gente, porque o que é que o Léo Couto, presidente da Câmara, fala? Não, de fato, o texto original que foi enviado para a Câmara tinha um negócio lá de valor de mercado que estava gerando dúvida, e nós, Câmara Municipal, retiramos esse trecho e a legislação vai continuar como está. Ele até mostra um print lá da lei que estabelece que o IPTU é calculado com base no valor venal.
Só que nós procuramos no sistema da Câmara, no site da Câmara, cadê esse texto modificado? Cadê o texto que está lá na mão do Evandro para ele sancionar, né? Que a Câmara votou. Cadê? Eu não me encontrei, Camila não encontrou, Inês Não não. encontrei lá. Pois é, nós não encontramos, e é por isso que a gente está relatando aqui essa espécie de tumulto narrativo, porque eu, pelo menos, né, tentei, nós estamos gravando no domingo à noite, tentei achar o texto final, que foi para a sanção do Evandro, e não encontrei. Então, eu acho que a gente só vai ter essa resposta ou quando esse texto estiver de fato publicado, ou quando vier a conta mesmo do IPTU, se vai ter aumento ou não. Eu espero que não. Gente, olha, se realmente, né, a oposição estiver certa e o valor do IPTU for calculado com base no valor de mercado, Fortaleza todo dia vai falir. Eu acho muito absurdo para de fato isso ser verdade, porque vai levar todo mundo à falência. Não tem como um aumento, né, É, exponencial desse jeito. a gente vai ter que Semana passada, aguardar. Camila, só rapidinho. Semana passada eu vi umas matérias nos telejornais locais, vereadores falando. Menina, era uma fala tão assim, parece que estava com vergonha, sabe? Diz, não vai ter, não. Não era uma coisa assim incisiva, não era uma coisa clara. Eu também estou assim, com um monte de pulga atrás das orelhas, um monte, né? Só uma não, um monte. Pelo jeito que eles falavam, tá entendendo? É. E outra coisa, essas brechas que eles deixam, eles são essas brechas que deixam para fazer o mal, né, nos projetos de lei, é que a gente tem que ficar de olho. Mas vai ser uma revolução se houver esse aumento assim. Não. Vai ser muita, muita reclamação. Agora, é isso. O fato de não ter os textos, de ficar essa coisa, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra, isso gera tanto, assim, isso é a origem de muita fake news, sabe, gente? É assim que as fake news nascem, muitas vezes. Você tem lá um fato verdadeiro e ele começa a ser distorcido, começa a ser levado de um lado para o outro de uma forma, com a intenção, né, de gerar confusão. Nesse caso, nem, assim, é até justificável, entendeu? Não tem um texto que desdiga o que está dito no texto original lá, que tem essa questão do valor de mercado. A gente, né, procurou mesmo. Então, eu acho que vale a pena que, o quanto antes, que tanto Câmara Municipal e Prefeitura tragam esse texto à tona, porque senão gera realmente essa desconfiança. O Agora, fato é jogando... que foram pelo menos uns 3 negócios aí encarrilhados que, tipo assim, a gente, porra, Evandro, égua, macho. Que diabo é isso, né? Tomara que de fato, não estou torcendo para ser fake news, não, mas de fato ter havido essa alteração pela Câmara Municipal, enfim, e que a gente corra com uma marezinha melhor de notícia, porque tá ruim, tá Ó, ruim. e assim, realmente, desanima muito, mas muito, muito, muito mesmo, você se sentir não representado pelas pessoas que você elegeu. Sobretudo quando há um desrespeito a decisões populares, discussões que tinham ali participação popular, o desconforto, o incômodo que isso gera, vocês não têm noção. Assim, aliás, todas nós temos noção, mas assim, a gente é um sentimento de traição. Então, eu acho que a gente quer mandar essa mensagem, a gente sabe que o pessoal todinho ali do prefeito, do governo do estado, que a gente vai trazer questões relacionadas ao governo do estado, escutam a gente, então pare um pouco, não pensem só no eleitor na hora do voto, há 6 meses do voto, não. Sabe? Porque tem hora que cansa. Tem hora que cansa. E aí tem uma derrota, e aí não tem explicação. O que aconteceu? Por que viraram à direita? Ai, não sei o quê. Parem e pense um pouco, sabe? Parem e pense. Você tem que ter uma militância que é convicta, que quer eleger. Senão as pessoas começam a abandonar, larga de mão mesmo. E aí, no governo do estado, ultimamente está difícil também defender o Eumano, porque assim, depois de ter batido boca com a ativista lá na COP, veio agora a liberação mesmo do uso de muita, mas muita água lá pelo data center do TikTok, que é do empresário mais rico do Ceará, um dos mais ricos do Brasil, o Mar Araripe, dono da Casa dos Ventos, e ele vai construir lá um data center gigante, e aí foi aprovado o uso 7,3 vezes a mais do que a própria empresa tinha pedido no licenciamento inicial. Uso de água, você fala, né? Teve a De água. teve a licença, aí aprovaram mais. Agora, 7 vezes ele pode fazer mais água. Que o pessoal, todo mundo diz que é um problema esse uso excessivo de água. Mas o Elmano, ele defende isso, não tem isso não, né? Ele sempre defende esse outro lado. Tá dizendo que vai Exatamente. criar É muito importante emprego, deixar mas ninguém claro sabe que foi. quantos empregos. Ah, perdão, Evelyn, fala.
Não, não, era só para reforçar, deixar claro que a notícia é que havia uma licença permitindo uso X de água e a Secretaria, né, de Recursos Hídricos, se não me engano, Dívidas. permite 7 vezes mais do que estava na licença. Isso é bizarro. Que dá 144 mil litros diários de água, o que, se você pegasse uma conta média, daria para abastecer 1.000 pessoas por dia, tá? Mais ou menos. Um bairro, enfim, com 1.000 pessoas. A gente vai ver, Calcaia não é imune a secas, estamos no Ceará, estamos num estado semiárido, onde seca, estado de emergência por causa de seca é algo comum, rotineiro. Mas vamos ver, né? Porque o governo do estado não vai recuar, não vai recuar. Inclusive o Lula vem essa semana e uma das ações que vão ser celebradas e tudo é esse data center no Ceará, certo? Enfim. E a outra notícia que a gente tem, Inês, é essa censura à Só obra. notícia ruim, macho. Égua. Égua, Hã? gente, tá baixo astral, né? Tá baixo Putz, astral, é tá baixo demais, é coisa astral. demais. Tá É ruim. difícil. Menina, Inês, essa história do quilombo dessa Matheus obra de Ribe, arte. o Matheus Ribe, né? Uma obra de Matheus Ribe, é uma bandeira do Brasil, caracterizada assim com o retângulo parece que é vermelho e tal, e O quilombo, losango é aldeia, vermelho e dentro é, do losango, em o, vez de ordem e progresso, onde o tem progresso quilombo é aldeia. aldeia quilombola, quilombola aldeia e tal, né? Quilombo aldeia. Pronto. Essa obra já tinha sido censurada numa exposição do SESC, em Itaipava, no Rio de Janeiro. Quando é agora, de novo censurada. Diz o censurador, o censor, a pessoa que está justificando tirar a obra, que a bandeira, o símbolo nacional, né, a bandeira, no caso, a bandeira do Brasil, não pode ser descaracterizada. Está na lei, que não pode ser descaracterizada. Criatura, eu não acho isso, não. Olha aí, não precisa não mudar aí o decreto. Não pode ser descaracterizada. Mas ele não descaracterizou a bandeira assim, porque não está sendo usada no monumento, ele mostrou que é uma obra de arte. É uma obra de arte. Aí o homem foi censurado. Censurado logo no lugar que era para ser exposto, que tem escrito bem grandão na frente, Liberdade, né? Aquele mausoléu, que era o mausoléu do Castelo Branco, agora não é um local de exposição, inclusive exposição para coisas para as minorias, papapá, e aí proíbe a bandeira do rapaz. E a mesmo Galeria da Liberdade. Galeria da Liberdade, escrito bem grandão, Liberdade, as letras, né? Aí, que liberdade é essa? Menino, quando eu soube dessa censura, eu digo, vala, retrocedi a 1970. Será que foi? Então, será que agora o ministro é aquele Mário Frias, que era, se lembra do Bolsonaro? Um péssimo ator, imbecil, que botaram para ser secretário de Cultura, lá que não tinha mais ministério, né? Que censurava tudo para ele era um absurdo. Pois é, eu me senti assim. Agora, quem censurou? A Casa Civil foi? Casa Foi a Casa Civil, Civil? que é comandada Gente, ó, pelo secretário Chagas Vieira. As contando que mais informações ou que menos, recebemos até agora são essas. contando mais ou menos como foi, né? Hum. Essa obra de arte, que é a bandeira do Brasil, com né, o losango vermelho, esse quilombo aldeia, ela foi aprovada, né, pela curadoria da exposição Se Não For Agora, Um Dia Será, lá na Galeria da Liberdade, que é ali onde era o mausoléu, como a Inês falou, mausoléu do Castelo Branco, que fica ali no Palácio do Governo, né, tipo no mesmo quarteirão do Palácio do Governo, né? Muito pertinho, quase nas fuças também da Casa Militar. E essa obra, ela inicialmente ficaria na área externa da galeria. A bandeira, né, ficaria na área externa da galeria. Quem passasse ali pela Barão de Studat, pela Tenente Benévolo, veria já essa obra. E aí, houve uma primeira censura de dizer, não, essa bandeira não pode ficar aqui fora, Cá não. dentro. Levar ela para dentro da galeria, lá para a área interna da exposição. Aí, beleza, assim se fez, montou-se lá dentro, botou a bandeira lá. O artista, o Matheus, consentiu e beleza, não gostou, mas beleza, vamos lá. E aí, mesmo depois desse acordo, né, e desse consentimento do artista, houve uma segunda censura para dizer assim, não, 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 tira daí também.
Não deixa, não. Agora, eu te pergunto, a justificativa oficial é de que você não pode descaracterizar, né, esses símbolos nacionais, você não pode ter lá a bandeira. Agora, tu não acha que o que assusta é o losango vermelho, não? É. Se tu acha que se o losango fosse marrom, roxo, o governo do estado teria perdido tempo pedindo para tirar uma obra de arte de uma exposição, não? O medo nossa bandeira jamais será vermelha, medo do tumulto, que eu acho que haveria, de fato, poderia muito bem um direitoso lá, um bolsominion entrar, e aí, governo do PT, com a bandeira do Brasil vermelha, papapá. Mas, tipo assim, ou besteira se preocupar com a repercussão dessa que, sabe? Meu irmão, é como um colega meu até falou, o Elman tá preocupado com os eleitores do Carmelo Neto, é que estão doidos para votar nele, é? E Tá que não preocupado com frequenta os eleitores? exposição. Esse povo, em geral, não frequenta exposição. Alguém poderia fazer um circo, sabe, Camila? Mas, tipo Poderia. assim, meu irmão, é uma obra de arte, cara. Existe um contexto, toda obra tem lá né? As exposições têm seus textos Explicação. explicativos, tem um contexto. Mas, assim, não, um medo, uma coisa. Eu tenho para mim que se fosse marrom, cor de teria ficado essa obra. O problema é vermelha, aí não dá. Tu acha que foi só porque é vermelha? Sei Eu não. acho que o grande lance é ter lá o losangozão vermelho. Porque essa coisa da. Mas é uma Tem besteira coisa muito da grande, não é não? Uma besteira besta É grande. essa coisa da desfiguração do símbolo nacional, sabe, Inês? É como tu até comentou. Cara, não é É, não, uma não bandeira estava oficial, é uma obra de nada. É arte. uma obra de arte, não é uma bandeira. E eu acho que a descaracterização, eu acho que do que fala da tal da lei, eu acho que é erros, tipo, são tantas estrelas, 27 estrelas, ai não, botaram só Isso. 25. O tom errado do Aquela verde. faixa, Sei lá. porque tudo tem a medida, Isso. né? Não está no ângulo certo, pá. Eu acho que seria isso. Isso aí é uma obra de arte, criatura. É. Ave Maria, Tem olha, sentido eu nenhum. fiquei passada. Eu já estava, essa semana passada, era o plano diretor, era isso daí, era o excesso d'água lá do TikTok. Não, só notícia ruim. Eu achei Pra um lá, desgaste besta. Eu achei um desgaste É. besta. Acho que besta, poderia ter uma exatamente. repercussão negativa se algum bolsominion visse, quisesse falar besteira. Mas, tipo assim, aí dentro, nada que um aí dentro não resolvesse. Era, Não, e outra gente. coisa, se o Bolsonaro fosse reclamar, ainda era bom para ele ficar mangando. Olha o abestado, né? Não sabe que é uma obra de arte. Ha, ha, ha. É exatamente isso. Ainda ia aumentar era a audiência lá da Galeria da Da Liberdade, porque exposição, todo mundo ia pois querer é. ver a obra, porque eles são Ô, burros, eles burrice, ô, fazem essas burrice. coisas e dão mais audiência por negócio que eles criticam. Aí, Eu tô falando de falando do Bolsonaro, vamos Bolsonaro. falar deles agora, já que assim, é só pra gente. É o momento mais leve do programa, Ora. porque tivemos o lançamento da pré-candidatura do Eduardo Girão, Girouquina, certo? Menino, vai papocar de Vai voto, papocar de mulher. voto esse homem, meu Deus do céu. Papocar de voto. Candidato ao governo do Ceará. E ele teve ali realmente uma audiência, né? Teve uma. Assim, veio ninguém mais, ninguém menos do que Michele Bolsonaro, uma semana depois do marido dela estar na cadeia, ter sido preso de fato na Polícia Federal. Ela estava aqui em Fortaleza, foi lá prestigiar e foi a principal figura, né? A principal figura política do evento. Mulher, e quem foi E que foi levar a quentinha do Bolsonaro, mulher? A quentinha que ela leva a sopinha dele toda noite, meu Deus. Aí ela tava aqui fazendo política, era? Era, minha, e ela tá tão bem, a pele boa, Também. até aliviada daquele encosto dentro de casa. Graças a Deus levaram esse homem para a Polícia Federal. Ela deve pensar, ai, aquele encosto, que ele deve ser mal-humorado, mal-educado, sei lá, já come feio. Ai, deve ser um lixo mesmo em casa. Ela deve estar aliviada, estava, ó, o cabelo toda bacanona. E e ela hum, esculhambou o Ciro Gomes, né? Essa pronto, história tem que menina, ser bem conta aí. contadinha. Contem aí bem, porque essa história, essa cena, quem não viu tem que visualizar. Conta aí bem direitinho como foi. Não, mulher, tem que olhar no vídeo, tem que ver o vídeo, né? Primeiro ela erra, ela diz assim, eu que admiro muito o André Fernandes, a Caramela, uma coisa assim, ela errou, Não, ela não não sabia se fala era Bela, caramela. Carmela, se era Caramela, chamou o menino, ela errou, mas depois ela se ajeitou. Aí disse, né, que não era uma aliança certa, botaram o Ciro como candidato, isso na frente do Girão. E antes
teve um coro da plateia lá, que foi para pré-candidatura, o lançamento da pré-candidatura do Eduardo Girão, gritando: Ciro não, Ciro não. E na hora que o André Fernandes foi falar, e o André Fernandes foi, o André Fernandes é do PL, o Eduardo Girão é do Novo, mas foi lá prestigiar um companheiro da extrema-direita, né? E o pessoal gritando: Ciro não, ele se saiu muito bem, X se passa, né? Que sempre estava do lado de Girão, que o Girão também esteve ao lado dele no segundo turno, ano passado e tal, e se saiu bem. Quando a Michele aí detonou essa aliança, possível aliança com o Ciro Gomes, aí ele queimou ruim mesmo. Pois é, ela não está querendo, mas o marido dela quer. Você não gosta de mim, mas seu marido gosta. Pois ele disse que foi, disse até a data, que foi o Bolsonaro Foi em maio. Assinou embaixo a aliança, apoiar Ciro Gomes para governo. Mas ela não quer. Então, quer dizer, está rachado Michele e o marido, né? E aqui também. Ela disse que achou que foi uma aliança precipitada. Precipitada, não sei o quê. E agora eu fiquei em dúvida, Inês. O Caneco fala que o Bolsonaro deu aval a essa aliança em maio. Em maio já existia. Eu não tô eu queria me lembrar mesmo, que é uma dúvida honesta, de qual foi o acontecimento de maio para o Bolsonaro ter dado esse aval aí para essa aliança, já que o nome do Ciro está sendo cogitado estadualmente, localmente, há muito menos tempo, há pouco tempo. Não, mas, gente, vamos só lembrar o seguinte: acho que no segundo turno das eleições municipais de 2024, lembremos que Roberto Cláudio embarcou na campanha do André Fernandes 100%, né? Sim. Ciro não apareceu, né, com aquela força que poderia. Ele ficou aquela coisinha, né, meio fora, mas o Roberto Cláudio não, foi lá e fez campanha, foi no carro junto do André, fez campanha mesmo. Com gosto, foi, orgulho. E a partir daí começou uma história de que poderia ser o Roberto Cláudio, o candidato do grupo. Por quê? Porque o André não tem idade para ser candidato a governador, não teria um outro nome, e a partir daí ficou aquela conversa do Roberto Cláudio. Ciro volta a aparecer e se coloca à disposição. Eu não lembro se foi em maio, mas já tem uns meses. Não foi em maio, não. Foi mais pra cá. Foi mais pra cá. E aí, provavelmente eles já estavam conversando, então. Já estava rolando essa conversa, porque, segundo o André Fernandes hoje, que ele falou assim, eu não ia falar para ninguém. Mentiu. Eu acho que ele mentiu. Eu acho que ele falou, o Bolsonaro pode ter dado um aval para aproximação com esse grupo. Aqui, gente, no dia 6, com licença, no dia 6 de maio, tá aqui uma matéria do dia 6 de maio, Ciro se reúne com bolsonaristas no Ceará e sinaliza aliança contra o PT em 2026. Pronto, teve isso. Eita, que é uma notícia do Estadão de São Paulo. Ex-ministro de Lula disse que votaria em candidato do PL para o Senado, que é justamente o Alcide lá, o pastor, o pai do Caneco. E está aqui, o ex-ministro Gomes se reuniu na manhã desta terça-feira, 6 de maio, com lideranças bolsonaristas do PL e do União Brasil, e sinalizou a construção de uma aliança contra o PT. Foi em maio mesmo. Beleza, para mim está esclarecido, então, porque para mim isso era muito mais recente. Não, eu também, mas foi em maio. Ele disse que não tinha falado publicamente ainda isso, né, declarado com todas as letras, que tinha o aval do Bolsonaro para essa aliança, que teria, então, Ciro como candidato, certo? Pelo que o André falou, mas que agora ele soltou, ele falou assim, mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro falou isso, eu tenho que esclarecer que a gente colocou em viva voz o presidente na conversa, e estava ali o Ciro perto, enfim, conversou-se com o Ciro e Bolsonaro diretamente, certo? Então, assim, foi uma troca de chumbo muito engraçada, viu? Tá faltando diálogo aí entre esse casal, né, que não conversa, não se... E, assim, a Michele, ela já tem resistência de um monte de gente. Aqui no Ceará ganhou mais uma, né? Ganhou mais uma, porque o Caneco deve estar a pé da vida com essa... Porque, num evento no Ceará, do cara lá, ela apontar o dedo e dizer, vocês foram precipitados, gosto muito do André, tenho o maior respeito por ele, mas foi precipitado, expor ele desse jeito... Ela fez pesado. O André... entrar na foto, ela falou assim, essa foto aqui é a que vai valer. André, vem cá, André.
botou o André colado no Girão. Rapaz, é pesado, foi Tá pesado. aqui, olha, Ui, outra a notícia, Michelle. com licença, outra notícia dessa história do Bolsonaro apoiar o Ciro. Bolsonaro autoriza PL do Ceará a apoiar Ciro Gomes na eleição de 2026, matéria de 29 de outubro. Segundo André Fernandes, Bolsonaro deu um sinal verde para a aliança com Ciro Gomes. Ou seja, Bolsonaro está querendo, e como diz vocês, não disse para a mulher dele. Né? Nem disse agora, mulher, tu vai lá para Fortaleza, cuidado, que eu já apoiei, né? Já disse que apoiava o Ciro Gomes. Eles não conversam, né? Mas aí vocês estão vendo a guerra. Aqui já tá rolando o quê? O Caneco quer o pai dele como candidato ao Senado. A Já Michelle do outro lado, a Michelle quer como candidata a Priscila, porque eles sabem que não vão ter as duas vagas. Eles sabem disso. É uma. Então eles tem que apostar em uma pessoa. E eles querem, no caso da Michelle, ela quer a Priscila Costa, vereadora, como candidata ao Senado. Gente, a confusão Eita, tá no mundo. essa briga vai ser boa, viu, menino? Eu tô Porque o adorando. Bolsonaro tá preso, babaca. O Bolsonaro tá preso, babaca. Quem pode falar, quem tem a voz para falar agora, tudo bem que o Bolsonaro, né, ainda tem lá os interlocutores dele para mandar recado. Mas quem tá com a vozinha, o microfone na mão e rodando este país é a Michelle. Eles estão bem com medinho. Menino, mas eu tô adorando essa briga. Pegando fogo, cabaré. Ei! Tá ótimo. Foi Mas bom não vamos achar graça, não. Como disse Danilo Forte na entrevista que nos concedeu, é legal a direita dividida no segundo turno, no primeiro turno, que no segundo se junta todo mundo contra o PT. Tem isso. Mas o Capitão Wagner, o que disse o Capitão Wagner nesse mesmo evento do Girão? Disse que se ele tem consciência de que se ele, Wagner, Girão e o André Fernandes estivessem juntos no primeiro turno, eles teriam ganhado. Por quê? Porque eles teriam mais voto mesmo do que o Evandro. Vamos pensar. Poderia ser. Era. Mas e outro detalhe dessa União Brasil? Roberto Pessoa, né? Bambambãzão do União Brasil, disse que já declarou apoio à reeleição de Elmano. E se o pessoal, tipo o Capitão Wagner, né? O pessoal é o Capitão Wagner, que é o presidente do partido, não apoiar, ele sai do partido. Queima! Queima mesmo. Eu tô achando bom demais. Pelo menos isso pra gente achar graça. A gente, na semana passada, fez a live para falar da prisão do Bolsonaro, mas aí, desde então, né, em uma semana, realmente, Bolsonaro começou a cumprir a pena mesmo, né, porque tinha sido só uma prisão temporária, preventiva. E aí ele passou para cumprimento de pena agora, após o trânsito em julgado, tá na PF, e os milico, assim, Braga Neto tá na Vila Militar do Rio de Janeiro, General Heleno e Paulo Sérgio estão no Comando Militar do Distrito Federal, o Almirante Garnier está na Marinha e o Anderson Torres tá na Papudinha, que é na área do batalhão da PM do Distrito Federal, que fica ali, tem uma prisão. E uma figura segue foragida, que é o deputado federal e ex-Abin Ramagem, né? Ele tá foragido lá nos Estados Unidos. Ei, a mulher, aqui um detalhe, coluna social, a mulher do Ramagem é daqui. Os pais dela moram ali na cidade funcionária, por ali, sabe? Perto de uma amiga minha. São Bolsonaro, claro que são bolsonaristas, né? Indignados com a prisão do genro. Pois é. Inclusive, essa minha amiga foi professora dela, da mulher do Ramagem, aqui em Fortaleza. Sempre tem alguém que a Inês conhece, gente. Vocês perceberam isso? Sempre tem alguém que a Inês conhece. Só um detalhe. Eu tenho várias, né, áreas de atuação. Pois é isso, vamos para o momento. Vamos terminar, mulher, vamos. Desabafo, vamos ao momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Discunhã, Ebele Rebouças. Mulher, desabafei tanto, Ave Maria. Foi um desabafo triste esse episódio todinho, mas vai melhorar. Dias melhores virão. Não, eu vou poitar um Discunhã do Lucas Rosolino, nosso colaborador hoje, colaborando até com o meu Discunhã, porque eu fiquei passada. Ele gravou há poucos dias, ele chegou de viagem, estava em Brasília, se não me engano, e chegou no aeroporto de Fortaleza e reparou que o aeroporto, pelo menos ali a área de desembarque, tiraram as cadeiras tudinho do povo sentar.
Quem quiser sentar vai ter que sentar dessas mesinhas de restaurante, de quiosque, porque as cadeirinhas, ou daquelas poltronas que faz massagem, porque as cadeiras mesmo não tem mais. Ele filmou vários lugares. Espero eu que essas cadeiras retornem, mas ele falou: olha, a preço de hoje aqui no aeroporto, quem quiser se sentar tem que pagar. Tem que comprar uma água, tem que comprar um café, tudo superfaturado no aeroporto, né? Eu fiquei Tudo passada. absurdo. O jornal o Estado aqui do Ceará até fez uma matéria sobre isso. E eu vou fazer coro aí a esse descunhar. Vou dar descunho, vou terceirizar meu descunhar para esse do Lucas, que é bizarro, viu? Diz, Cunha O Inês Aparecida. meu descunhã também é sendo porta-voz dos ambulantes, do pessoal que tem aqueles carrinhos de lanche e tal, ali no entorno do Dragão do Mar, anos e anos. Tem gente lá que tem 17 anos, que trabalha, 18, 20. E agora, com a reforma ali da praça, tiraram eles de lá. Eles ficavam no estacionamento, se lembra? Sim. Estacionamento, aí ficava também aqueles caminhãozinho, carrinha de lanche. E tiraram eles de lá depois da reforma, e estão querendo botar na Praça do Cristo Redentor, lá em cima, na Monsenhor Tabosa. Aí a pessoa que estava protestando, né, os comerciantes de lá, os ambulantes, disse assim: alguém vai, quando tiver com fome, subir a rampa todinha, aquela rua todinha, para ir lá em cima fazer um lanche? Vai não, meu povo. Aí, quer dizer, gente que ganhava um pão ali há 18 anos, 17 anos, 20 anos, vai ficar agora como? Eu estou terceirizando isso aí, eu estou do lado deles. Isso Podia aí, né? organizar, podia. Não, é feio, é não sei o quê. Organize, menino, bote um espaço legal, faça padronize, tá? Pode até padronizar, como padronizaram as barraquinhas aqui da Beira-Mar. Não tem? É tudo as que vende coisa, coco, bebida, papá, tudo igual. Por que não faz isso? Padroniza, bota ali mesmo, menina. Ou o povo para gostar de perseguir pobre. Isso é no Dragão, né, Inês? Você tá No Dragão. falando? Dragão do Mar, ali no É, entorno da Praça do Dragão do Mar. eu Depois que lembro. fizeram a reforma, aí botaram o povo querem botar o povo para fora. Diabo de banho de Eu, perseguir pobre. eu Ave lembro Maria. que tinha uma discussão muito grande ali por conta daqueles trailers. A galera dos restaurantes se queixava muito. Porque, Porque, de fato, era desordenado. Aquele pessoal que está ali nos estabelecimentos paga um imposto, né, grande, tem toda uma questão assim, uma discussão que é muito válida. Acho que é uma discussão válida, mas é regulação, né? Padronização, regulação. Assim, pois é, eu também não acho que pode. Infelizmente, não dá para liberar geral e, ó, pode botar seu estrela aí, é regulação. Para todo mundo poder ganhar um pouco o seu, né? E pois é, porque é que não não atrapalhar organiza, os outros. cara. Faz cadastro de novo e pode até fazer a fiscalização de higiene, essas coisas de sanitário que tem a prefeitura. Faça a padronização, mas para botar o povo lá para cima. Eu fiquei morrendo de pena. E sabe o que é o pior? Mesmo que a decisão, a melhor decisão seja tirar e tudo, mas fazem isso sem uma conversa, sem chegar junto, sem ter nenhum tipo de, sabe, de plano que realmente contemple as pessoas. É jogando. Ah, você quer? Ó, tem um espaço ali. Se quiser, é esse. Eu acho isso desrespeitoso, sabe? Eu É a vida das pessoas, eu concordo com a Inês, assim. Claro, tem que pensar, toda aquela área eram restaurantes, funcionava super bem, era lindo, eu amava estar ali, e de repente está tudo fechado, sabe? É um monte de porta trancada ali, tudo fechado. A gente quer que volte e que tenha atividade econômica ali, que é importante, tem os restaurantes e tudo. Mas também é possível, né, assim, conciliar as coisas, gente. Não é, Eu sabe? Tem acho que que a pessoa pensar tem dois nisso. tipos de público ali. Tem Tem o públicos público que diferentes. consome ali aquelas trailerzinhas, e tem o público que poderia, naquele tempo que era aberto, aquelas pizzarias, tem o público dali, se sentar na mesa e Isso. comer dali. E tem o público que vai para ali para Porque senão vai elitizar. Vai elitizar de novo o Dragão do Mar, que já foi eita, mais elitizado, aí se popularizou, é né? com abuso. Ó, o meu descunho é coisa boa. Eu vou Olha, divulgar, pelo menos uma coisa boa. Vou divulgar o livro Cinema e Audiodescrição, da Sara Benvenuto, que é uma pesquisadora da UES, ela é doutora em linguística, professora do curso de letras da UES lá em Iguatu, e ela escreveu esse livro pensando em como melhorar a acessibilidade de filmes, do cinema.
E ela propõe mesmo um modelo de cinema acessível, pensando, integrando aí audiodescrição, legenda para surdos, ensurdecidos, janela de libras, e pensando que é preciso ter alguém especializado nisso para integrar tudo isso numa montagem, né, num filme. Enfim, o livro tem para ter acesso ao livro, procura a Sara no Instagram dela, é sara.benvenuto_. Então, qualquer coisa, pesquisa Sara Benvenuto, a gente vai colocar aqui na descrição também. E aí vocês conversem com ela. Quem se interessa pelo tema, acho que pode ter boas referências aí a partir do estudo dela, tá? E é isso, vamos para os cheiros? Quem tem cheiro, quem tem cheiro, quem tem cheiro? Aliás, o meu cheiro é pro pobre do Lucas, que vai fazer aniversário dia 4 e tá aí, Lucas, ó, 3 vezes. Tu no primeiro bloco, tu no segundo bloco e tu no cheiro, baixo. Pronto, Ixi, vai tá passar um muito. tempinho sem aparecer por aqui. Tá bom, já tá muito Beijo. cheirado, já tá muito Pediu, cheirado, né? pediu 5 litros de azeite, viu, Inês? Diga aí. Como ele quer 5 litros de azeite, 5 litros de azeite. ele vai tomar banho, é? Vai tomar banho de azeite, já é isso, Lucas. Não, eu mando tá aí, ó, coisa, essa até virtual vai sair caro. Não, pra lá. Eu 5 vou litros de deixar meus azeite. cheiros aqui enquanto a Inês acha os dela. Eu vou deixar para o Israel Vancouver, que é estudante de jornalismo e cantor. E ele tá lançando um single, tá já nas plataformas. A música chama Refém, do Israel Vancouver. Ele disse: professora, você nunca me mandou um cheiro. Pronto, tá cheiro enviado. E recomendação para que as pessoas escutem a sua música, Refém. Aí tem o cheiro também do Igo, que é da Uferza, lá de Mossoró. Cheiro, Igo! Beijo pra você. E a Cecília, que é conselheira tutelar, que encontrou comigo e com a Inês outro dia lá na Expo Favela. Aí Pois foi. cheiro pra Cecília. E vou deixar o último cheiro pro meu cônjuge, Fabinho, que faz aniversário dia 2. Cheiro. Dia 2 de dezembro, é isso mesmo, Fabinho. Ei, menina, antes do cheiro, tem um nosso ouvinte que quer saber por que botaram o nome dessa banda, Brecolê. E peraí, eu tenho que perguntar a mulher do dono. Eu não sei. Realmente foi por causa de da música que eles fizeram, Breculê. Tipo, é uma expressão que não significa nada, é só um monte de letra junta. Não tem, é coisa da cabeça deles. Breculê. É só essa palavra toda truncada É mesmo. lindo o nome, é legal, é sonoro. É Pois sonoro. Brecolê eu acho tão bonito, eu adoro. Meus cheiros para Marília Noleto, pagar cheiro, cerveja, mas esse povo aqui não quer esse horror de litro de azeite, não. Vou lá se banhar. Gabriela Bezerra, que ela, inclusive, reclama dos flanelinhas, da agressividade de flanelinhas. Marília Noleto, Gabriela Bezerra, Franisberto Teixeira, Sandro Abner, Bruna Raquel e Vitor e Erasmo Gomes. Ele é de Pedreiros do Maranhão. A Bruna Raquel e o Vitor, eles se encontrou também lá na Expo Favela. Foi tanto abraço, tanto beijo. Pois tá aí, cerveja para vocês, caipirinha, vinho, o que quiser, água, né? Enquanto tem. Enquanto o TikTok lá não acabar com a água. Pois é isso. Pois, gente, ó, espero que vocês tenham gostado desse episódio Raiz, certo? As 3 cunhãs de volta ao Zoom. Esperamos que vocês tenham gostado, porque era assim que a gente fazia antigamente, né? Para quem não conhecia. E lembrando que apoiar o podcast, bora apoiar o podcast, tem aquelas 3 formas, um é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, a outra pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio tivemos eu, Camila Fernandes, a Ebele Rebouças e a Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é da empresa Ponto Indie. Gravação e edição dessa vez foi feita aqui, por nós, mas geralmente é pela Pro Produções. Não nos abandonem. Não nos abandonaram, não. Seguimos firmes com a Pro. É só excepcionalmente. A trilha sonora é a música Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso. Breculê. E aí, gente, aí vai ter outro episódio essa semana, então fica ligado aí, tá? Que vai chegar. Pois cheiro. Tchau. Cheiro.